No vídeo de hoje, você vai entender tudo sobre a morte do cantor João Carreiro. Eu sou o Dr. Rogério Silva, sou médico cardiologista e hoje estou aqui com a doutora Rafaele em mais um episódio do Cast Cardio. Boa noite, pessoal. Olha, infelizmente, hoje, essa semana, a gente vai falar sobre um tema triste, né? Que foi a morte aí do cantor sertanejo, João Carreiro. Mas não deixa de ser um assunto de extrema importância. Muitas das vezes, quando a gente aparece aqui, a gente costuma falar que os assuntos, eles são frequentes na nossa rotina, né? Da vida aí de um cardiologista. Mas esse é um caso excepcional, né, Rogério? Infelizmente. A morte na cirurgia cardíaca, ela não é uma coisa frequente. Pelo contrário, ela é uma coisa rara, né? Geralmente uma fatalidade, como aconteceu aí com o próprio o cantor João Carreiro. E aí hoje a gente tá aqui para falar dos riscos das cirurgias cardíacas, como que deve ser feito o preparo desses pacientes, né? Porque mesmo que o paciente, a gente vai falar mais pra frente, seja um paciente de baixo risco, a cirurgia cardíaca, ela é complexa mesmo nas suas cirurgias ali menos agressivas, né, Rogério? Bom, é isso mesmo, gente. A cirurgia do João Carreiro foi uma cirurgia na válvula mitral. Nós temos 4 válvulas do coração. Nós temos a válvula aórtica, a válvula mitral, a válvula pulmonar e a válvula tricúspide. O problema do João Carreiro e outros problemas que atingem mais a válvula mitral, os problemas que estão relacionados à doença reumática, que aí seria a estenose, ou os problemas congênitos, que é o prolapso de válvula mitral. A gente fica tranquilo. Prolapso de válvula mitral é algo muito comum no dia a dia. 95% dos casos nunca vão precisar de nenhum tipo de tratamento. A gente já só acompanha, né? Sim. Rogério, é importante lembrar, porque assim, eu tenho muitos pacientes no consultório que têm prolapso de válvula mitral e não precisa nem de medicação. A gente Não, só tá absolutamente acompanhando. nada, é só segmento. Né? Então, assim, o importante é não deixar de acompanhar, porque em algum momento pode evoluir ali por uma complicação desse prolapso, que seria ali talvez uma insuficiência, que é quando a válvula não fecha completamente, e aí isso sobrecarrega o coração e ele vai aumentando, e aí vai evoluindo para insuficiência cardíaca, que a gente já comentou aqui sobre esse assunto previamente. É isso mesmo, gente. Então, fiquem tranquilos. A cirurgia cardíaca é uma cirurgia segura e a gente consegue prever, inclusive, o risco deste paciente ter complicações, morbidade, que seria complicações mais graves, maior tempo de internação, ou mortalidade, né? A gente consegue estimar o risco desse paciente, por exemplo, morrer na cirurgia ou não conseguir sair bem da cirurgia. Isso é interessante, né, Rogério? Porque muitas vezes, quando a gente joga os pacientes em algumas escalas específicas, a gente tem de calcular isso, do risco do paciente ter alguma complicação ou morrer durante a cirurgia, muitas vezes a gente até, dependendo do grau de risco que o paciente tem, a gente até contraindica a cirurgia cardíaca e deixa o paciente em tratamento clínico, ou seja, a gente tenta segurar o paciente ali com menos sintomas possível, com medicações, com mudança do estilo de vida, né, Rogério? E a cirurgia cardíaca, ela é indicada em casos excepcionais, em se falando de valvopatias, de problemas nas válvulas do coração. Pelo que nós sabemos, o João Carreiro, ele tinha um problema na válvula mitral e o coração dele já estava grande, já estava um pouco fraco, ou seja, é um problema que já vem de longo tempo. Isso aumenta, sim, um pouco o risco da cirurgia, em especial da saída de SEC. A SEC é o aparelho. Quando a gente vai fazer a cirurgia cardíaca, eu não sou cirurgião, mas a gente assiste muito a cirurgia cardíaca, o coração do paciente fica parado e existe um aparelho, que é a SEC, que se chama circulação extracorpórea, que faz a parte circulatória do paciente. E quando o cirurgião termina a cirurgia, a SEC ela vai sendo desligada. E pode ocorrer, em alguns casos, do coração não voltar a bater. Né? A gente não sei se foi isso que aconteceu com ele. São só suposições e complicações que poderiam ocorrer, por exemplo, no intraoperatório. Mas mesmo isso é previsto, né? Em alguns casos. A gente consegue anteceder, programar com todo o cuidado e estimar o risco de um paciente
morrer numa cirurgia. E isso que é importante a gente ressaltar, Rogério, por isso que é importante a gente fazer o pré-operatório do paciente. Sem a gente já dúvida, comentou aqui, é isso aí. Então, às vezes, até o paciente, dependendo das comorbidades, que a gente já comentou aqui muitas vezes, se é um paciente hipertenso, diabético, se é um paciente que tem problema renal, obeso, né? Se é um paciente que já tem, por exemplo, doenças reumatológicas prévias, as medicações que esse paciente usa também, porque às vezes, durante o pré-operatório, a gente tem que ver quais são as medicações que o paciente usa, se essas medicações, por exemplo, pode gerar algum risco maior de sangramento durante a cirurgia, algum risco maior de bloquear o coração do paciente. Então, a gente precisa ter todo um cuidado antes de indicar, né, e antes desse paciente fazer a cirurgia. Sim. E o que é importante também, gente, são os sintomas que estão relacionados aos problemas valvulares, né, Raul? Exatamente. Hoje, acho que o sintoma mais comum que as pessoas que já têm um problema valvular mais grave é a falta de ar. A falta de ar. Que é a dispneia, o cansaço para você caminhar, para você andar. Esse talvez seja o sintoma principal. E alguns outros problemas, dependendo da etiologia, se é uma estenose ou é uma insuficiência, em especial, por exemplo, da válvula aórtica, aí a pessoa pode ter, por exemplo, fadiga, falta de ar, pode ter dor no peito, pode ter desmaio, né? E a fase mais terminal desses problemas é a insuficiência cardíaca, exatamente, que é o coração cresce, às vezes, fica mais fraco. E uma coisa que é importante também a gente comentar, Rogério, é que assim, às vezes o paciente ele tem muito poucos sintomas. Sim. E aí quando ele descobre a doença, ele já está até às vezes com o coração avançada, dilatado, né? Tem pacientes, e às vezes os pacientes vão levando assim, não, é só um cansaçozinho, tô trabalhando muito. Hoje em dia, com essa questão do estresse, eles acham que é tudo estresse, às vezes faz uma palpitação, por exemplo, que pode ser um problema valvar, e fala, não, porque eu tô muito estressado, não dormi direito, não comi direito. É bem comum isso. Então é importante não negligenciar os sintomas novos que aparecem. É sempre bom a gente procurar entender o porquê que aquilo ali começou. Claro, pode ser estresse, mas o estresse é um diagnóstico de exclusão. Então a gente vai investigar, ver se esse paciente não tem nenhuma doença estrutural no coração, não tem nenhum outro problema de saúde, para poder definir que realmente é só estresse e vai tratar ali o estresse. Então, gente, para vocês ficarem tranquilos, tá? O cardiologista ou o cirurgião cardíaco, o médico que está na equipe ali cirúrgica, ele consegue antever possíveis complicações que possam ocorrer no intra e no pós-operatório. E, inclusive, estimar o risco de morbidade, que seria complicações mais graves, de deixar o paciente com mais sequelas, e de mortalidade, de morrer numa cirurgia. Então, é uma informação muito importante, porque o médico ele precisa passar isso para o paciente. Olha, sua cirurgia é uma cirurgia mais complexa, a gente consegue estimar isso em porcentagem. Um paciente que tem lá 7% de risco de mortalidade é um paciente inoperável, que a gente não vai indicar mais cirurgia. Exceto se for uma cirurgia de urgência, salvadora, né? Que ou você faz ou o paciente vai ter um desfecho desfavorável nesse período. Outra coisa importante, que eu acho que sempre que você vai ser submetido a uma cirurgia cardíaca, eu acho que sempre tem que observar, você tem que conhecer a equipe, né? O cirurgião que está te operando, precisa conhecer o anestesista que vai ser responsável pela cirurgia. A própria estrutura do hospital, sim, né? Isso o que é importante. Ele pode te oferecer ali de suporte caso tenha alguma complicação, né? Infelizmente, apesar da gente conseguir prever, mas algumas vezes acontece situações inesperadas. Exatamente. Nós já tivemos casos na equipe onde o paciente foi para uma cirurgia cardíaca e aconteceu algo inesperado que nós não conseguimos antever porque os exames não mostravam isso para gente. Esse paciente, por exemplo, o coração dele não voltou a bater. Então, o que nesses casos a gente teve que fazer? Botar o paciente em uma assistência, né, temporária e listar esse paciente para um transplante. Isso é uma opção nesses casos extremos. Ou, às vezes, o paciente só precisa de uma assistência. Aí pode ser um balão intraórtico. Na grande maioria das vezes, entra mesmo a ECMO, né? A ECMO. Nesses casos. Ou outros dispositivos, como o Centrimag. Então, sempre é super importante, sempre que você for ser operado do coração, estar em um centro que tenha toda a assistência. Você pode chegar para o cirurgião e perguntar assim, doutor,
Se o meu coração não voltar a bater na saída da SEC lá, quando tem alguma coisa que o senhor vai poder fazer, além do que o senhor faz habitualmente, tem tipo um coração artificial nesse hospital, um aparelho que pode substituir temporariamente o meu coração até chegar um transplante, ou até dar tempo do coração recuperar. A UTI, como que é? A UTI é uma UTI experiente. Qual a quantidade de casos, né, que esse hospital opera por ano? Rafa? Tudo isso é importante. Isso é importante. E outra coisa que eu queria falar é que, assim, se você tem indicação, se seu médico já fez todos os seus exames, estão tudo ok, se você tem um risco baixo, não deixe de fazer a sua cirurgia cardíaca por medo. Por quê? Com certeza. Porque às vezes você tem uma doença valvar que já está ali mudando a estrutura do seu coração, e às vezes você corrigindo o problema, você pode voltar a ter um coração normal, né? E ter vida normal pro resto da vida. Né? Não ficar limitado. Sim. Né? Porque às vezes a única forma de corrigir é com a cirurgia. Você não vai corrigir só com a medicação. Existe um time, né, Rafa? Existe um tempo. Às vezes, se você ultrapassar aquele tempo, mesmo operando, não vai melhorar mais. Não vai conseguir. Você vai chegar num grau de insuficiência cardíaca que o coração vai estar tão judiado ali, vai ter fibrosado, vai ter perdido todo o músculo do coração, que você não vai conseguir reverter. Aí nem cirurgia, nem medicação vai dar conta. Mas é isso aí, gente. Eu espero que tenhamos esclarecido algumas dúvidas para vocês, tá bom? Não esqueçam de curtir o vídeo, de compartilhar com todo mundo que você conhece, porque acho que essas informações são importantes. Talvez você não precise nunca, espero que você nunca precise ser operado do coração, mas se precisar, essas informações podem salvar a sua vida. E se tiver alguma dúvida sobre cirurgia cardíaca, sobre pré-operatório, né, pode deixar aí que a gente vai respondendo para vocês. Sem dúvida, gente. Um abraço, tchau, tchau, fiquem com Deus. Um beijo no coração.